Rodrigo Pacheco, né? Agora, olhando, claro, depois de tantos anos de atuação, de péssima atuação, a gente olha e fica pensando, não teria sido melhor, né? Os mineiros, em vez de terminar aquele serviço sujo que o Lewandowski não fez, né? Porque o impeachment, vamos lembrar, isso é importante, o impeachment, ele prevê afastamento por 8 anos do presidente cassado. Só que Lewandowski, amigo dos amigos e tal, na época presidindo a sessão do impeachment, fez um acordão com Renan Calheiros e Companhia Limitada, toda a massa de manobra ali do PT, e para não ficar tão feio, tão ruim, mantiveram os direitos políticos da Dilma. E por causa disso, ela se candidatou ao Senado e os mineiros enterraram de vez. Os mineiros deram uma resposta muito importante na urna, que não foi só dizer não a Dilma, foi dizer sim à Constituição. Foi apontar o dedo para o Lewandowski e dizer, você tentou burlar a Constituição, mas nós não vamos permitir. Então, olha, eu tenho toda a gratidão pelos mineiros que deram esse recado muito bem dado. Agora, claro, depois desses anos aí, a gente olha e diz, poxa vida, e se, né, os mineiros tivessem sido condescendentes e tivessem dado voto para Dilma e ela estivesse no Senado, será que ela teria sido presidente do Senado? Obviamente que não. Então, não teríamos Rodrigo Pacheco e nem Dilma presidindo o Senado. Mas são hipóteses, né? A gente faz esses exercícios só para brincar mesmo com o passado aqui. O fato é que a gente tem que encarar o presente. E o presente é ele, que como bem ilustrou aí a nossa colega Angélica nessa belíssima ilustração do nosso card, ele não quer ouvir, ele não fala nada e ele finge que não vê. Mas nós estamos enxergando, então, nesse aspecto, de novo, elogio os mineiros que já há anos estão dizendo ele não se elege. Pode colocar o nome para o que for, e ele quer vir para o governo, né? Quando ele viu que ele foi defenestrado na vaga do STF, porque ele queria essa vaga, lutou muito por essa vaga. Ele é advogado e achou que, como só tem advogado lá no STF, ele poderia ser mais um. Mas, Pacheco, você tinha que ter sido advogado do PT a vida inteira. Você tinha que ter sido capacho a vida inteira, não só nesses anos de presidente do Senado. Não é qualquer um que chega ao STF. Tem que ter sido muito cupincha. Tem que ser comunista. Tem que dar orgulho para o presidente Lula. Tem que fazer e acontecer. Não é com 3 ou 4 aninhos de presidente do Senado, fazendo esse papelão que você faz aí, que você vai conseguir a vaga da STF. E isso ele já viu. Aí ele começou uma articulação de querer ser a opção para o governo de Minas, porque Zema não pode mais se candidatar, já foi eleito 2 vezes, muito bem eleito ali, muito bem escolhido pelos mineiros. Aí ele quer ser a opção. Vai ter outras opções, querido, mas não se preocupe que o eleitorado mineiro vai ter outras opções. Não vai precisar apelar para você. Eu tenho para mim que elegeria um macaco, como é que era? Macaco Te Amo, Macaco Simão, aquele que em São Paulo eles votavam lá, nem lembro o nome do macaco, mas não esse macaquinho aqui, que não vê, não ouve e não fala. Então, Rodrigo Pacheco, ele já registrou o seu nome na história, se é que um dia vai ser lembrado, lá no rodapé do rodapé. É aquele capacho, é o lugar onde limpa o pé ali, pisa em cima. Ele não é nada, nada de nada. E uma pessoa que chega a esse nível de desprezo por parte do eleitorado já deveria, no mínimo, ter tentado uma reconexão. Ele sabe que ele nunca mais vai conquistar os votos que ele teve. Ele sabe por que ele teve os votos que teve. Mas ele já teria tentado uma mínima reconexão com a realidade. Olha, quando o Congresso americano está defendendo a Constituição brasileira, o Congresso americano está defendendo o respeito à liberdade de expressão e a outras garantias constitucionais brasileiras. E o capacho do Rodrigo Pacheco segue calado, fingindo que não ouve e não vê. Mas é de uma humilhação isso. É de uma humilhação que nem síndico de... Olha, todo o meu respeito aos síndicos de prédio, hein? Não é fácil ser síndico de prédio. Conduzir reunião de condômino não é fácil. Briga de vizinho... Nem síndico de prédio aguentaria tamanha humilhação. No Japão, isso dá fim da própria vida. As pessoas têm tamanha vergonha quando são pegas numa humilhação dessas que não conseguem mais resistir a olhar para as outras pessoas com quem convive. Então, realmente eu não sei. O Pacheco, não bastasse ele fingir que não vê aqueles 53 pedidos de impeachment que estão na gaveta dele, a maior parte
pedindo impeachment do tirano Alexandre de Moraes, e eu falo tirano com toda a propriedade, porque até o Congresso americano já viu o nível da tirania a que estão sendo submetidos os brasileiros pela caneta deste juiz em específico. Tem outros também. Tem alguns que são omissos, outros que são coniventes ou tão capachos quanto o Rodrigo Pacheco, mas a gente está falando ali do legislativo, que é o fiscalizador do judiciário, e o Rodrigo Pacheco não fiscaliza. E não permite que os outros 80 fiscais eleitos pelo povo fiscalizem, porque ele precisa colocar em votação para que o corpo do Senado decida o que fazer com esse ministro, que não é juiz de carreira, é promotor, só que resolveu vestir o colete de xerife, virou delegado, virou tudo. Ele é tudo. Ah, é vítima também, né? Tadinho, tadinho. Ele é da turma da vitimização também. Coitado, tem até uma declaração do Barroso agora passando pano e dizendo o que ele viveu. Ai, as ameaças que a família dele sofreu. É mesmo? Teve ameaça pública, aliás, teve ameaça descoberta e divulgada publicamente para a família do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Não lembro do Barroso ter saído para declarar que a família está sofrendo. E a família do presidente Bolsonaro, a Laurinha, uma menina, foi xingada dos piores xingamentos por uma dessas feministas radicais que vive dizendo ninguém larga a mão de ninguém. Mexeu com uma, mexeu com todas. Ela mexeu com uma menina. Com uma menina. Ela incitou a massa idiotizada a atacar aquela menina. A família do ex-presidente Bolsonaro não conta? Então, assim, é tudo uma tramóia tão chinfrim que a gente tem mesmo é que desprezar, a gente tem que mesmo é que debochar. Eu tô me divertindo com os memes, adorei os bananas de pijama com a carinha do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. É isso mesmo, o brasileiro tem esse humor, e o humor é uma forma muito boa de a gente extravasar toda essa raiva que a gente fica pelos absurdos que eles cometem com dinheiro público, vamos sempre lembrar, em cargo público e com dinheiro público, mas também de aliviar um pouco a tensão que é estar com esses caras lá. E só para finalizar, bem lembrado, Serrão, Rodrigo Pacheco é o responsável por um senador da República eleito pelo povo do Espírito Santo, no caso, estou falando do senador Marcos Duval, estar até hoje, com redes sociais bloqueadas, o que significa que ele está censurado, impedido de falar com os seus próprios eleitores, com os cidadãos do seu estado que ele representa, quem votou e quem não votou nele, ele representa cidadãos do estado do Espírito Santo. Ele está impedido e ele tem dispositivos que pertencem ao Senado da República, não só a ele, mas ao Senado, que estão apreendidos até hoje, sem ter cometido crime algum. Não existe uma única denúncia. Como é que pode isso estar acontecendo nas barbas do Rodrigo Pacheco e esse capacho estar quieto, se fingindo de cego, sem falar nada? É um absurdo. Então esse realmente é um dos piores representantes da República Brasileira no mundo. Não é republicano, não dá nem para usar república nessa frase. Não representa a República Brasileira. Tá? Talvez mais para capacho da tirania lá mesmo, que ele está ajudando a implantar no país. Republicanamente falando, não tem nada que se possa associar ao nome de Rodrigo Pacheco.